Bom dia, sexto ano. Queridos, hoje nós vamos voltar um pouquinho na nossa matéria porque nós precisamos voltar a estudar os avatares, a estudar a representação do corpo, tá bom? Então hoje é a hora da revisão. Começou o nosso momento de revisarmos todo o conteúdo estudado, que não foi pouco, porque está chegando a PM1 e precisamos estar ali, olha, impecáveis, certo? Então vamos lá, vamos estudar a representação do corpo, tá? Estamos na página 14 da nossa apostila. Ao longo da história, as pessoas representam a figura humana. Isso é inerente do ser humano. Todo ser humano, ele usa a arte para contar história, para falar da sua ancestralidade. E seja ela com significados mágicos pelo seguinte: antes as pessoas não entendiam, não tinham ideia de como o corpo humano funcionava. Então, era mágico. Como que nós dormimos, ficamos ali sem conhecimento, sem saber do que está acontecendo por horas e horas e de repente acordamos. Então, era como eles entendiam assim, que a hora do sono era como se você tivesse morrido e de repente a vida voltava para você. Bem interessante, né? O significado religioso da fé, a fé que cura, a fé que te move, não é? Num momento crítico, o ser humano ele usa a fé e parte desta fé é representada pelo corpo de diversas maneiras. E temos aqui também a curiosidade de investigar o corpo humano, como que este corpo funciona, como ele é por dentro. Então, neste capítulo nós vamos estudar tudo isso. Atualmente existem personagens virtuais que representam o nosso corpo, que são chamados de avatares. Eles podem nos representar em um jogo, né, nos games, que é tão legal, você cria seu avatar e fica lá, né, desafiando as pessoas. Eu pessoalmente gosto muito. Ou até mesmo em reuniões, não é? Hoje, né, no mundo virtual, das lives, de repente você cria seu avatar ali e coloca ele para te representar em uma reunião, numa live com os amigos, enfim. Ele tem várias utilidades, certo? Você pode demonstrar também como um marketing, um produto, desenvolver uma palestra, uma aula. Isso tudo é possível com os avatares e a tecnologia de hoje, mas nem sempre foi assim, né? Então aqui, olha, nas aulas de laboratório de informática, vocês podem criar o seu avatar, podem fazer um trabalho escolar, uma pesquisa, usando os avatares, o seu avatar como fonte, né, de transmissão de conhecimento. Às vezes ele é muito usado por pessoas que são um pouco tímidas, né, se sente constrangido em falar ali para um público, né, para os amigos. Então ele pode muito bem criar o seu avatar e fazer o seu trabalho escolar através de um avatar. Olha, isso é maravilhoso, né? Fica a dica, né, que eu adoraria ver isso. Então a representação do corpo também está apresentado nas primeiras representações do corpo em pequenas estatuetas feitas de pedra ou de osso. Gente, isso há 20 mil anos atrás. Foi encontrado uma estatueta pequena, de 11 centímetros, de uma Vênus, a Vênus de Willendorf. Ela é uma estatueta que, veja só, é pequena, fala assim, né, pequenininha, 11 centímetros, mas imaginem vocês fazer um trabalho tão detalhado
do corpo humano, representar o corpo humano, uma pedra, né, no caso aqui, tão pequena, 11 centímetros, é muito difícil de trabalhar. Vamos pensar em 20 mil anos atrás, que tipo de instrumento que o artista utilizava. Imagina o material que ele utilizava 20 mil anos atrás e ele conseguiu retratar muito bem essa estatueta, né, que se trata de uma mulher. E os historiadores, eles têm duas hipóteses aí para a representação deste corpo. A primeira, como uma mulher que representa a fertilidade, por ela ter assim seios tão volumosos, indica que ela era uma boa amamentadora, né? Uma mulher que tinha ali muito leite, né? Que ela servia muito bem para esse contexto de fertilidade. E tem também, por conta do corpo robusto, a aparência de fartura, uma mulher bem-aventurada, que tinha muita comida, que tinha uma vida melhor, mais tranquila. Então, as formas exuberantes dessa Vênus, ela pode significar essas duas modalidades aí de representação do corpo, tanto a fertilidade quanto a fartura. O artista e gênio, né, Leonardo da Vinci, ele, na sua busca de entender o corpo humano, ele empregando técnicas simples que vocês fazem muito na aula de artes, que é a técnica de observação, observar e representar aquilo que está sendo colocado ali, proposto. Desenho de observação tem que ser um desenho fiel. Ele é fiel, eu estou observando e reproduzindo exatamente aquilo que eu estou vendo. E foi o que Leonardo da Vinci fez. E estes desenhos que ele fez da anatomia do corpo humano, no caso lá na apostila está representando um braço, os músculos deste braço, eles serviram de ilustração nos primeiros livros de medicina. Gente, olha, imagina como isso foi importante. Que revolução que nós tivemos através de Leonardo da Vinci, fazendo esses esboços aqui do corpo humano. Esse desenho aqui de observação, ele estava representando, olha, o braço, os músculos, de todas as maneiras, quando o braço estava em repouso, quando ele estava levantado, quando ele estava de lado. E olha que interessante, ó, porque o esboço, ele serve muito para isso, né? Você escreve tudo que você está vendo, você descreve aquilo que você está observando. Às vezes é importante fazer esse tipo de observação, porque você não perde nada daquilo que você quer registrar. E ele, né, um artista assim sensacional, ele já fez essas anotações e já foi publicado nesses primeiros livros de medicina. Fez toda a diferença. Imagina se alguém não tivesse começado essa pesquisa, a entender o corpo humano. Será que hoje nós teríamos essa visão de retratar o corpo humano, de curar doenças através do conhecimento? Eu sei do que se trata, eu conheço a anatomia humana. E isso devemos a Leonardo da Vinci, que com seus primeiros desenhos aí de observação do corpo humano. Temos também a representação do corpo através dos devotos. Olha, essa foi uma parte que eu adorei, porque resgata uma ancestralidade. Talvez hoje, né, em cidades, metrópoles como São Paulo, este tipo de fé, de representação do corpo através da fé, haveria se perdido, não é? E graças ao nosso estudo, nós entendemos a representação do corpo através da fé. E os devotos representam a fé e a magia na cura do corpo.
e revelado através de pequenas esculturas de madeira ou de cera, hoje a maior parte de cera, das partes do corpo curada. Por exemplo, eu tenho um problema na mão, então minha mão foi curada, então eu tenho a representação da mão através dos devotos, né? Aqui, né, algum problema no olho, enfim, qual a parte do corpo que foi curada, as pessoas representam essa parte em fé, né, em forma de fé, representando o corpo por essa cura. Temos também a representação do corpo que predomina na obra de arte aqui de Cavalcante, na obra de arte plástica, aquela obra de arte mais erudita, né? Erudita no sentido dela ser única, tá? Diferenciada, ela não é uma arte popular, né? Que passa de geração para geração, e também não é um artesanato, que é uma arte muito bonita, ela é reproduzida várias vezes, a mesma peça, né, mudando às vezes a mesma cor, às vezes mudando a cor, a forma de enfeitar, mas o artesanato ela tem apenas o sentido de uma arte que pode ser vendida, né, de uma forma mais popular, é uma arte um pouco mais barata, né? Então é uma arte não tão rebuscada como a arte popular, né, que passa de geração a geração, mas e nem como a arte plástica aqui, né, de Leonardo da Vinci, que representa aqui a brasilidade de Cavalcante. Ele era um modernista, e o modernista, ele, neste período artístico, ele representava o Brasil, a gente brasileiro, o povo brasileiro, trabalhador, cheio de cores, com as suas formas. E então ele sempre representava os seus personagens com mãos e braços fortes, como trabalhadores, fortes como um povo guerreiro, que somos nós brasileiros, não é verdade? E aí também, atualmente, nós podemos nos surpreender com a representação do corpo através dos grafites espalhados por toda a cidade. É uma obra maravilhosa, gigante, um painel incrível, que é um muro, a lateral de um prédio. Não há limites para o grafite e para a representação do corpo através dele. Se nós andarmos pela cidade, é muito fácil acharmos grafites sempre com a representação do corpo, sempre com o ser humano ali sendo representado em alguma situação. No caso aqui, nós temos os gêmeos que representaram aqui um jovem, né, num momento de lazer, de cultura, representado aqui num dos pilares ali do viaduto da interligação lá, leste-oeste, né, do Minhocão, chamado, e muito bonito, com muitas cores, representando de uma forma muito bem-humorada e muito realista, como é a nossa cultura hoje, né? Então eu acho que os jovens, eles praticam esporte de uma forma mais irreverente, gostam sim de ouvir música, enfim, momento de lazer e cultura desses jovens. O conceito de belo e os padrões de beleza variam de cultura para cultura, gente, de geração para geração. Então, na Grécia, homens fortes e atléticos eram o ideal de beleza. Já na Europa, as mulheres gordas, robustas, eram um sinal de prestígio e fartura. Então vocês veem, na Grécia o ideal era um corpo perfeito, atlético. Já na Europa, o ideal era um corpo
forte, né? Cheio de formas ali, uma mulher mais exuberante, porque isso significava prestígio e fartura. Então, a representação do corpo depende da cultura que você vive. Hoje, nós temos aqui, por exemplo, aqui o Rodin, ele fez essa escultura aqui no inverso. Ninguém até então representava o corpo já idoso, cansado, porque não era o ideal de beleza. E Rodin falou, não, é um corpo experiente, vivido, um corpo sábio, que merece todo o respeito pela história que tem. Então, vejam como a arte, ela sempre está na contramão daquilo que está errado, porque não é só porque você é jovem, atlético, com um corpo bem definido, que tem valor. Rodin, ele transfigurou aqui no corpo dessa idosa a beleza da sabedoria, do tempo que passou, das histórias vividas. Então, foi sensacional esse olhar de Rodin através da arte para representar o corpo. A fotografia hoje representa o corpo de uma maneira dinâmica e atual e muito instigadora, né? Porque vemos fotos belíssimas, como essa aqui, por exemplo, que me encanta, dessa modelo dentro de uma piscina, representando essa roupa. A fluidez do tecido, a leveza do tecido. Gente, essa modelo merece aplausos, porque está dentro de uma piscina, né? Com essa magnitude, representando essa moda, representando o corpo através, como suporte de moda, de uma forma tão bela. Olha, ela está de parabéns, né? Então a fotografia tem esse dinamismo, representar o corpo de maneira atual, objetiva, dinâmica, diferenciada. Nunca uma foto vai ser exatamente igual a outra, porque o momento do corpo, de representar o corpo através da fotografia, muda, ele é dinâmico, somos dinâmicos. Então, esta foi a nossa aula de representação do corpo. Gente, estudem para PM1 e tô de olho em vocês, viu? Revejam este vídeo aqui do dia 25/3/2020, está lá no meu canal. Por favor, revejam, porque eu sei se vocês estão vendo ou não, combinado? Por favor, façam isso, vamos nos preparar para a nossa PM1, vamos fazer a diferença, né? Estamos num momento difícil, vamos respeitar este momento, respeitar os pais de vocês, né? Que estão aí tão empolgados e tão, né? Ali focados na educação de vocês, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de representação do corpo. Espero que tenham gostado, aproveitado. Um beijo grande da Pro. Até a próxima aula.